Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não nos conhece, eu sou o Bispo Ronaldo e hoje nós vamos trazer mais um tema para vocês. Hoje, especialmente, nós vamos estar falando sobre a vida do profeta Jeremias, tá bom? E trazendo aí uma série de profetas aí que nós temos aqui na descrição do canal. Eu vou pedir que vocês nos ajudem aí, tá bom? Compartilhando, deixando seu like, tá? Para o WhatsApp, Facebook, Instagram. Nos ajude aí, tá bom? Para a gente estar divulgando, então, a palavra de Deus, tá? Hoje, em específico, tá? Nós vamos fazer um breve comentário sobre a biografia do profeta Jeremias, tá bom? Jeremias significa Jeová estabelece, tá? E ele começou o seu ministério, tá? No 13º ano do rei Josias, tá? É um rei que fez uma grandiosa obra de reforma aí, tá? Do templo, isso nós encontramos lá em 2 Crônicas, capítulo de número 34, 1 a 3, e tem toda ali então a história desse rei, tá? Jeremias, ele começou o seu ministério, tá? Muito cedo, e eu diria até cedo demais, tá? Já no ventre materno. Sempre a gente conta aqui sobre os profetas que começaram a estudar bem cedo, tá? O sacerdote com 5 anos de idade. Enfim, Jeremias não foi diferente. Ele também começou a estudar para sacerdote. Nós vamos contar aqui, tá? No decorrer desse nosso estudo, também com 5 anos de idade, tá? Porém, a diferença, o que faz a diferença entre Jeremias e os outros profetas é que Jeremias ele começou já no ventre materno, tá? Deus o chamou no ventre materno. Então vamos lá. A história conta que Jeremias recebeu a visita de Deus, tá? No ventre materno aos 7 meses de gravidez da sua mãe, tá? E a história também conta que ela, aos 7 meses de idade, né, de gravidez, né, ela começou a perder então muito sangue. E as pessoas chamaram médicos e tal, e não sabia que na verdade estava lá no mundo do tempo, Kairos, né, o tempo de Deus, estava acontecendo na verdade, era um ritual de, sabe, de pacto, tá, entre Deus e Jeremias. Quando a gente pega, por exemplo, o capítulo de número 1 do profeta Jeremias, e o versículo de número 5, nós vamos encontrar lá a palavra de Deus dizendo assim: olha, antes que te formasse no ventre materno, te conheci. A palavra conhecer, do grego, significa ter intimidade, né? Ou seja, Deus já havia estabelecido algo, tá? Já no ventre materno. Muitos de nós aí, as mamães, as famílias aí, tá? Às vezes perde o sangue na gravidez, não sabe, tá? Que com certeza está acontecendo, na verdade, é um pacto com esta criança que está para vir ao mundo, tá? É uma visita do próprio Deus. Todos nós temos isso, tá? Dentro da nossa vida. A gente cresce e gosta muito, por exemplo, de estar desenvolvendo aquele dom, seja de pregação, de tocar, louvar, enfim, nós gostamos de fazer alguma coisa que isso ajuda o próximo, né? Mas porque isso foi estabelecido lá no tempo Kairos. Vou estar provando aqui, biblicamente, algumas pessoas aí, tá? No Antigo e Novo Testamento, que com certeza aconteceu isso. Jeremias foi um deles, tá? E muitos outros aí, grandes profetas aí que nós conhecemos, também aconteceu a mesma coisa, tá? Então, ele recebe ali uma chamada, tá, imediata de Deus. Então, algo importante neste tempo chamado tempo Kairos, tá, tempo da eternidade, aconteceu. Tá? Neste tempo, Deus santificou Jeremias e o entregou, tá, como profeta para as nações. Nós vamos encontrar isso todo no capítulo 1 ali e na história, tá, do profeta Jeremias, tá bom? Capítulo 1 de Jeremias, vamos encontrar isso daí, tá? E isso aconteceu também com o apóstolo Paulo no tempo Kairos. Nós vamos encontrar, como por exemplo, eu vou fazer uma leitura aqui rápida na carta do próprio apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, e versos de número 3 e 4, que vai dizer o seguinte, tá? Bendito seja o Deus e Pai todo-poderoso, né? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou
tá, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Tá? Então, nós vemos aqui, tá, que já nesse tempo, Kairos, Paulo ele já tem uma certa experiência aí, que ele vem contando para nós, tá? Sobre essa questão. Tá? Isso está no versículo 3 e 4 de Efésios, capítulo de número 1. Tá? Que Deus ele nos elegeu antes da fundação, tá, dos séculos. Também ele vai dizer isso em 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso 9. Tá? Antes que tivesse aí os séculos. Isso é muito importante. Tá? Nós vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 1, 9, que diz assim, ó, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9, acabei de ler aqui. Tá? Então, o que ocorre? Paulo, tá? Ele diz essas coisas porque Paulo ele teve também nesse período. Tá? Ele vai dizer também, tá, em Gálatas capítulo 1, versos 15 e 16, que ele também foi chamado por Deus no ventre materno. Tá? Por isso que Paulo fala dessas questões aí, tá, do tempo Kairos. Nós vivemos aqui no planeta Terra, nessa dimensão, no tempo Cronos. Tá? Então, o que ocorre? Nós temos que entender que muitas das vezes somos levados em espírito, ou Deus trabalha, faz essa chamada, né? A mamãe sempre diz assim, né, quando está ali gestante do seu filho, ela diz o seguinte: meu filho é um ungidinho, e cresce a criança, meu filho é um ungido, mas não sabe, tá? Na verdade, toda essa questão, porque ela está falando na direção do Espírito Santo, com certeza é ungido, por quê? Porque lá no tempo da eternidade foi feito um pacto, o próprio Deus visitou, tá? E é uma bênção, você é uma bênção, um profeta da parte de Deus para estar fazendo alguma coisa, tá, para o próximo, para o bem-estar do mundo celestial e do reino de Deus, tá bom? Então é por esse motivo que a mamãe aí tem o costume aí, né, de estar chamando seu filho, tá? E cada um de nós temos aí um chamado da parte de Deus, tá bom? Você é uma bênção para as nações. Deus te estabeleceu, tá? Jeremias significa Deus estabelece, né? Então o próprio Jeremias, ele confirma isso, tá? Tem mais esse detalhe, tá? O próprio Jeremias, ele confirma isso. Então, ponto 1, tá? Jeremias recebeu o seu chamado cedo, ou cedíssimo demais, né? E o ponto 2 é que isso aconteceu lá no tempo do tempo de Deus, no tempo da eternidade, tá? E o ponto 3, tá, é que na sua vida, assim como Jeremias e Paulo e tantos outros, durante a nossa vida, nós vamos confirmar isso. Porque se nós não fazemos aquilo cujo qual a nossa alma tem prazer de fazer, uns é pregar, outros é cantar, e assim vai, né? Então, parece que nós morremos, parece que alguém está arrancando algo da nossa vida, tá? Então, Jeremias, ele corrobora, ele confirma, tá? Ele ratifica, ele confirma, tá? Este acontecimento. Quando nós pegamos, por exemplo, no capítulo de número 20 de Jeremias, que eu vou ler para você, tá? Quando ele se depara com o estado, a situação, por exemplo, de Israel, ele fala, para que foi que eu nasci? Você quer ver? Vamos ver rapidinho aqui, vamos. Capítulo 20 de Jeremias, e o versículo, cadê aqui? 14. Olha só o que ele diz. Maldito dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu a luz, tá? Não seja bendito. Ele fala, para que eu vim esse mundo, né? Ó, maldito o homem que deu as novas a meu pai, ou seja, que anunciou o meu nascimento, ele está dizendo, tá? Nasceu-te um filho, alegra com isso, né? Grandemente, o cara que deu a notícia lá para o pai de Jeremias, né? Diz Jeremias, seja este homem como em cidades que o Senhor destruiu,
sem que se arrependesse, e ouça pela manhã e o tempo do meio-dia, porque não me matou desde a madre, olha o que disse Jeremias, versículo 17, tá? Ou minha mãe não me foi minha sepultura, ou não ficou grávida perpetuamente, porque saí da madre, ele disse, tá? Para ver trabalho e tristeza, para que se consumam os meus dias na confusão. Jeremias estava muito chateado com o Estado de Israel e o povo, tá? Que não tinha compromisso com Deus. Mais ou menos, talvez, quem sabe, você deve ter passado por alguma coisa parecida, ou você vê, tá? As pessoas, profetas, né, que são realmente chamados, lastimando assim como Jeremias. Por quê? Porque a gente sabe, a gente tem esse chamado desde antes da nossa formação, assim como Jeremias, né? Lá no ventre materno. Então, quando a gente prega a palavra, você vê que as pessoas apontam o caminho é por aqui, as pessoas vão por ali. Enfim, nós ficamos assim muito aborrecidos, assim como Jeremias, tá? Então aqui ele está confirmando mais ou menos o que aconteceu com ele, tá? Lá nessa época, ou seja, no tempo Kairos, tá? E também muitos chamam Jeremias, né? Jeremias o profeta chorão, tá? Vamos pontuar também isso daqui, porque profeta chorão, ele chorava sim, muitos dizem que é por causa do Estado de Israel, né? Sim, o estado espiritual que Israel tinha, que realmente não era um estado assim muito fácil. Ele reclamava, ele chorava, porque ele sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus, determinar aquilo que foi determinado para ele estava fazendo, né? Mas ele chorava por ver o povo ali, né, naquela situação. Mas um dos motivos pelos quais Jeremias chorava é porque Deus o proibiu de casar, tá? Quando nós pegamos o capítulo 16, versículo 2 de Jeremias, Deus diz para ele assim, ó, você não vai ter família aqui, tá? Eis aí a questão por muitas pessoas. Então, muitas pessoas, tá? E hoje também tem um chamado espiritual, chamado profético, aí bem como Jeremias, quem sabe de repente é casado hoje e de repente não deu certo, ou enfim, né? E ali a pessoa fica naquela confusão, mas na verdade existem pessoas que não nasceram para se casar. O próprio Jesus trata disso, quando ele vai falar lá em, se eu não me falha a memória, eu acho que é o capítulo de número 19 de Mateus, por ali, e o verso de número 12, é isso mesmo. Tá? Ele vai dizer que uns nascerão eunucos, outros não, enfim, ele vai tratar mais ou menos dessa questão. E ele termina o versículo dizendo o seguinte, ó, nem todo mundo vai entender isso, tá? Porque tem pessoas que nasceram apenas para o ministério profético. Então, Jeremias, ele entendeu isso, porém ele chorava muito porque para ser um sacerdote, né, então vamos continuar aqui entendendo a questão da vida de Jeremias, tá? Depois que ele nasceu, ele fez faculdade ali, tá? Para sacerdote. Ele estudou 30 anos, gente, ou seja, ele estudou 25 anos, né? Dos 5 anos até os 30 anos. Ele estudou, ele se formou. A história conta que ele se formou para sacerdote, porque na época o sacerdote ele recebia salário alto, né? Não é diferente hoje. Porém, o profeta na época não recebia nada. Aí ali Deus lhe impediu. Quando nós pegamos capítulo de número 17, por exemplo, de Jeremias, tá? Nós vamos encontrar capítulo 17, versículo de número 16. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu não me apressei em ser profeta, tá? Em ser pastor, perdão, né? Por quê? Porque o sacerdote era um tipo de pastor dessa época, né? E ali Jeremias ele obedeceu o chamado de Deus, né? E arrumou o problema com a sua família. Por que ele arrumou o problema? Porque o profeta não recebia nada, né? Tinha que trabalhar e não tinha pagamento nenhum. O pagamento com certeza vinha, as providências vinham do céu, assim como era tantos outros profetas ali, tá bom? Então essa que é a história de Jeremias, tá? Ele chorava porque ele não podia se casar e também pelo estado aí, tá? De Israel. Ele tinha muitas habilidades, ele estudou para ser sacerdote, tinha muitas habilidades, sabia tocar. A história conta também, tá, que ele ouvia a voz de Deus, tá?
Porque em Salmos 22:3 diz o seguinte, que Deus habita no meio dos louvores, tá? E por conta disso, tá, o que se aprendia na escola, na Yeshivá, que é a escola de profetas, tá? Se aprendia também música, tá? E assim, então eles tinham a nitidez para ouvir a voz de Deus. Jeremias ouvia muito a voz de Deus, isso é muito bom, né? Que você possa estar sempre aí ouvindo a voz de Deus, tá bom? Mas Deus não deixou Jeremias ser profeta, sacerdote, e o chamou para profeta, tá? E ali então ele aceitou esse seu chamado, tá? Não recebendo então assim nada, né? Porque o profeta não recebia nada, tá? E já lá então no final do seu ministério, Jeremias ele recebeu bastante riqueza dos babilônios, tá? Jeremias também disse, né? Eu sou uma criança, mas não no sentido da idade, mas porque ele tinha pouco conhecimento. Para que você entenda isso daqui, tá? Mais ou menos com os conhecimentos que eu tenho aqui, vídeo aí embaixo na descrição do profeta Isaías, tantos outros aí, tá? A Moisés, tantos outros, Salomão. Jeremias ele tinha pouco conhecimento, por isso que ele disse assim, ó, eu sou uma criança, criança no sentido de conhecimento, tá? Que ele não tinha, tá? Veja aí os conhecimentos aí do profeta Isaías, que você vai ver que tem bastante coisa, sem contar com Moisés, Paulo e tantos outros aí, tá? Que eram homens sábios aí, Salomão, tá? Um dos homens mais sábios. Tinha pessoas que aí na Bíblia Sagrada, tá? Que tem muita sabedoria, muito maior ainda que Salomão, tá? Mas depois nós vamos estar falando, quem sabe aí um vídeo de pessoas bastante sábias, tá? Que Salomão ali não era o cara mais sábio não, tá? Tinha pessoas ainda muito mais sábias do que Salomão, tá bom? Então, a história também conta que Jeremias operou muitos milagres, tá? Mais um ponto que eu vou destacar aqui. Quando nós pegamos o Novo Testamento, tá? As pessoas que passavam por Jesus, tá? Pensavam que Jesus era Jeremias. Estava lá em Mateus capítulo 16, verso 13 e 14. Tá? Aí perguntava, quem és tu? Tu é o profeta? Não, é Jeremias? Não, né? Enfim, a história conta que Jeremias ele operou grandes milagres, tá bom? Jeremias ministrou por 40 anos, tá? E o povo de Israel, né, quando estava ali, Jeremias com quase 60 anos, tá? Aproximadamente, fugiu para o Egito, tá? E depois foi para o povo, né, da Babilônia, começou a dominar, tá? Com Nabucodonosor, e então ele teve seu ministério ali, tá? Aproximadamente ali estava com 60 anos, e Jeremias viveu no Egito ali com... Então, essa aqui é a história de Jeremias, tá? Todo o resumo que nós temos feito aí, tá? Jeremias, ele morreu com aproximadamente 75 ou 80 anos, tá? Ele, depois do cativeiro, ele foi para o Egito, tá? Com mais ou menos 60 anos, e por lá mais ou menos uns 15 anos por ali, que ele viveu ali pregando, tá? E a história conta também que ele morreu apedrejado, tá? Em alguns midrash, alguns midrashins por ali, também diz que ele morreu queimado. Então essas divergências aí, tá? Sempre vai ter aí nas histórias, porque às vezes o pessoal se perde por, né, de repente, nomes parecidos da época, tá? Mas o importante é que ele cumpriu os chamados de Deus, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, tá bom? Eu peço a sua ajuda, deixe o seu like, o seu compartilhamento aí, tá bom? Essa aqui é a história de Jeremias, se inscreva no nosso canal, tá? Ative o sininho, tá bom? Para que possa estar, sempre que nós colocarmos aqui um assunto novo, tá? Um tema novo, o YouTube possa reconhecer e estar mandando também para você, te notificando, tá bom? Que Deus possa te abençoar e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.